Já parou para pensar por que, às vezes, quanto mais você tenta segurar alguém, mais essa pessoa parece escorregar pelas suas mãos? Você manda mensagem, liga, tenta estar presente o tempo todo, e o resultado é exatamente o oposto do que você queria. Se você já se sentiu assim, ou se conhece alguém que vive nesse ciclo de perseguição, o que eu vou te contar agora vai mudar completamente a sua percepção sobre o que é o amor e o que é, na verdade, puro medo. Muita gente olha para uma mulher que persegue e diz: "Nossa, como ela ama esse cara." Mas a ciência nos conta uma história bem diferente. O que está acontecendo ali não é um excesso de afeto, é um sistema nervoso em estado de alerta máximo. De acordo com a teoria do apego, desenvolvida pelos psicólogos John Bowlby e Mary Ainsworth, todos nós temos uma fiação interna sobre como nos conectamos. E quem persegue geralmente está operando sob o chamado apego ansioso. Imagine o seguinte: o parceiro decide sair com os amigos ou simplesmente demora 20 minutos a mais para responder um oi. Para uma pessoa com apego seguro, isso é apenas a vida acontecendo. Mas para quem tem o sistema ansioso ativado, esses 20 minutos são lidos pelo cérebro como um abandono iminente. É como se um alarme de incêndio disparasse dentro de você. E qual é a sua reação instintiva? Tentar apagar o fogo. Você manda aquele "Oi, tudo bem?" ou "Aconteceu alguma coisa?" Não porque você está com saudade, mas porque o seu cérebro precisa desesperadamente aliviar uma tensão interna de que ele está escapando. O problema é que esse comportamento gera o que chamamos de proximidade forçada. Você invade o espaço do outro para tentar curar a sua própria angústia. Mas você já percebeu que, quanto mais você tenta garantir essa conexão através do controle, mais o outro se retrai? É um ciclo vicioso. Você persegue para não perder. E é justamente essa perseguição que cria a distância. Mas, porque o seu esforço, que parece ser a prova máxima de interesse, acaba sendo o veneno que mata a atração? O que acontece na mente dele quando não existe mais espaço para o mistério? É exatamente isso que você vai entender agora. Você já sentiu que, quanto mais você se esforça para o relacionamento dar certo, mais a outra pessoa parece se acomodar ou até se afastar? É frustrante, eu sei. Você planeja os encontros, puxa assunto, demonstra um interesse absurdo e recebe em troca um "legal" ou uma resposta monossilábica. O que muitas mulheres não percebem é que existe uma armadilha perigosa aqui, a chamada falsa intimidade. É aquele momento em que você tenta fabricar uma conexão que ainda não tem espaço para crescer sozinha. Ao assumir o papel de caçadora, você acaba, sem querer, matando a atração. Isso acontece por causa de um mecanismo psicológico poderoso chamado princípio da escassez, popularizado pelo psicólogo Robert Cialdini. A regra é simples. Nós valorizamos o que é raro e tendemos a ignorar o que está disponível em abundância. Quando você toma todas as iniciativas, você satura o mercado emocional. Você se torna um recurso infinito e, para o cérebro humano, o valor de algo que está disponível o tempo todo cai drasticamente. Pense nisso com um exemplo prático. Imagine que alguém bate na sua porta tentando te vender um produto incrível, mas essa pessoa está suando, implorando e fazendo um esforço bizarro para você comprar. Qual é o seu primeiro pensamento? Se esse produto fosse realmente bom, ele não estaria se esforçando tanto para se livrar dele. No relacionamento, o excesso de iniciativa sinaliza a mesma coisa para o subconsciente. Se ela está se esforçando tanto, talvez ela não tenha outras opções. O desejo precisa de um vácuo para existir. Se você ocupa todos os espaços, onde ele vai colocar o investimento dele? Você acaba matando o instinto de conquista dele antes mesmo de ele começar. Mas, se a sociedade moderna diz que a mulher deve ir atrás do que quer, por que os nossos instintos biológicos parecem discordar tanto disso? É aí que a coisa fica polêmica, e é exatamente o que vamos desvendar agora. Você já ouviu aquela frase: "A mulher moderna deve ir atrás do que quer"? No trabalho, na carreira e nos estudos, isso é um superpoder. Mas, quando trazemos essa mesma agressividade para a conquista amorosa, algo parece travar. Porque a mesma atitude que te faz vencer na vida profissional parece te fazer perder no amor. Para entender isso, precisamos olhar para além das mudanças sociais e mergulhar no que a psicologia evolutiva chama de estratégias de acasalamento. O renomado psicólogo David Buss explica que, embora a nossa cultura tenha mudado, os gatilhos subconscientes de investimento masculino ainda operam em uma frequência muito antiga.
O homem, instintivamente, é programado para valorizar o que ele precisa conquistar. Quando uma mulher facilita demais o caminho, assumindo toda a iniciativa e perseguição, ela envia um sinal não verbal de baixa seletividade. No subconsciente dele, a mensagem é: se ela está se esforçando tanto para me ter, talvez ela não seja tão valiosa assim ou não tenha outras opções. É duro de ouvir, mas o desafio é o combustível do interesse masculino. Se não há desafio, o cérebro dele simplesmente desliga o modo de investimento e entra no modo de conveniência. Ele para de valorizar a conquista porque, tecnicamente, não houve uma. Aliás, se esse conteúdo está abrindo a sua mente, já aproveita para deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Assim, você não perde as próximas chaves psicológicas que eu vou te entregar. Continuando, a sociedade diz que você deve ser a caçadora, mas a biologia responde ao mistério. Quando você persegue, você entrega todas as cartas do jogo de uma vez. O homem para de se perguntar: será que eu consigo ela? E passa a pensar: ela já é minha, não preciso fazer mais nada. E é nesse exato momento que a atração começa a evaporar. Mas o pior não é o que ele pensa de você. É o que você acaba fazendo consigo mesma nesse processo. Você já percebeu como a sua identidade vai sumindo enquanto você foca nele? Sabe aquele cansaço mental que parece que nunca passa? Uma exaustão que vai além do corpo e atinge a alma? Se você está vivendo esse ciclo de perseguição, você sabe exatamente do que eu estou falando. Mas já parou para se perguntar o que acontece com a sua própria vida enquanto você gasta toda a sua energia tentando decifrar os sinais de outra pessoa? O grande perigo aqui não é apenas ele se afastar. O verdadeiro custo é a perda do seu centro. Quando você persegue, você transforma o outro no sol do seu sistema solar. E você se torna apenas um satélite sem brilho próprio, orbitando a vida de alguém que talvez nem queira ser o centro de nada. Na psicologia, existe um conceito fundamental para resolver isso, chamado diferenciação do self, desenvolvido por Murray Bowen. Basicamente, é a sua capacidade de manter a sua identidade, os seus valores e a sua calma emocional, mesmo quando as pessoas ao seu redor estão distantes ou em conflito. Quando você persegue, você está com a diferenciação lá embaixo. Você se funde ao outro. Se ele responde, você está feliz. Se ele some, o seu mundo desaba. Percebe como isso entrega as chaves da sua felicidade na mão de um terceiro? Você se torna uma passageira no próprio carro. Imagine agora uma mudança de cena. O momento em que você decide, de forma consciente, parar de checar o visto por último ou de analisar cada palavra de uma conversa antiga. Em vez disso, você usa esses mesmos 30 minutos para focar naquele curso que você parou, naquela ida à academia ou em um café com as amigas onde o assunto não seja ele. Esse é o exato momento em que você recupera o seu poder. Não é sobre fazer joguinho de desinteresse, é sobre ter um interesse genuíno e inabalável pela sua própria existência. A verdade nua e crua é que a perseguição só para de verdade quando você percebe que a sua vida é interessante demais, vibrante demais e curta demais para ser gasta na sala de espera de alguém. Quando você se torna a sua própria prioridade, algo mágico acontece. Você para de projetar carência e passa a projetar autonomia. E, ironicamente, é essa autonomia que cria a tensão e o valor que mencionamos antes. Afinal, quem não gostaria de estar perto de alguém que se basta, que tem brilho próprio e que não precisa perseguir ninguém para se sentir completa? O seu valor nunca esteve na aprovação dele. Ele sempre esteve na sua capacidade de ser fiel a si mesma, independentemente de quem decide caminhar ao seu lado. Faz sentido para você?